Olá a todos, bem-vindos ao canal Essencial. Bem, o vídeo de hoje eu vou fazer o vídeo que eu prometi na semana passada, né, que a cada semana eu vou fazer um vídeo de temas e de questionamentos, de dúvidas que surgem no consultório. E o vídeo de hoje tem a ver com a relação do paciente com o terapeuta, com o psicólogo. Como é que tem que ser feita essa relação? Tem alguns impedimentos, tem algumas restrições, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes de falar nisso, não se esquecer de curtir esse vídeo agora, ativar lá a notificação depois de se inscrever e compartilhar o vídeo para outras pessoas ou pessoas que você acha que esse vídeo vai contribuir com algum tipo de esclarecimento, ok? Então curte, se inscreve, ativa as notificações e compartilha nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos do Instagram, entre seus amigos, ok? Então, vamos falar agora sobre uma dúvida que existe muito, né, entre as pessoas, que qual seria a relação que as pessoas poderiam ter com o psicólogo e qual é a relação que o psicólogo poderia ter com os seus pacientes. Isso é sempre uma dúvida. Bem, existe um código, né? O psicólogo, como toda profissão, tem o seu código, e lá estabelece a necessidade do afastamento e da isenção desse profissional com relação às pessoas que ele entra em contato. Então, é necessário que ele tenha a iniciativa de estabelecer isso. Por quê? Porque a terapia, como é uma situação dinâmica, e a emoção, e os sentimentos, a psique do indivíduo, ela está se desenvolvendo e ela está dentro de um aspecto bem dinâmico. O que eu quero dizer com isso? A pessoa ela traz as suas questões e algumas são inconscientes. Existem nessas questões dos indivíduos personagens que têm a sua influência, o seu papel nessa dinâmica, nos seus conflitos e tudo mais. Então, se o psicólogo ele permite uma aproximação, isso pode criar não uma dependência, mas uma confusão psicológica, emocional do paciente com relação ao terapeuta, ao psicólogo. Então, assim, se a pessoa tem questões relacionadas aos pais e vê no psicólogo ou na psicóloga uma atitude muito próxima, que o paciente pode sentir como uma posição de proteção, esse paciente ele pode fazer uma confusão e colocar o psicólogo ou a psicóloga nesta função de pai ou de mãe. E aí a psicologia, quer dizer, a terapia, ela não vai funcionar, porque ao se criar esse vínculo, a pessoa continua seguindo o seu ciclo de dependência emocional, porque retira na mente, teoricamente, o pai e a mãe dessa posição, ou tenta substituir a falta ou a falha desse indivíduo na sua formação e coloca o psicólogo, a psicóloga nele. Isso é chamado de transferência, né? A pessoa transfere para o psicólogo, a psicóloga, esta função e começa dali em diante vê-lo desta forma. Isso prejudica naturalmente a terapia, porque quando o indivíduo coloca o psicólogo ou a psicóloga nessa função, toda a relação terapêutica ela deixa de existir, porque inconscientemente o paciente ele está ouvindo ali o pai ou a mãe, e não um indivíduo totalmente isento de intenções com relação à intimidade do paciente. Então, o paciente pode ser amigo do psicólogo? Não pode. Durante a terapia, durante o tratamento, é claro que não pode existir nenhum tipo de vínculo de amizade, de intimidade. Então, o psicólogo ele não pode participar do círculo social do paciente. Ele não pode visitar o paciente. Ele pode visitar o paciente, ir na casa do paciente para uma consulta, uma sessão que vai ser feita na residência do paciente. Agora, frequentar a casa do paciente de uma forma social, isso não pode.
porque vai trazer essa confusão na cabeça do paciente. Ter um contato íntimo, revelador com alguém próximo ao paciente também é complicado. Então, assim, o psicólogo ou a psicóloga tem um namorado, é casado com alguém bem próximo ao paciente. Essa relação de proximidade acaba influenciando no atendimento, porque é claro que a pessoa, o paciente, ela deve ter, através de quem ela tem esse contato próximo, alguma informação sobre o psicólogo, a psicóloga na sua intimidade. Isso acaba influenciando a sua visão e a sua forma de aproximação ou de relação com o terapeuta, né? O psicólogo, a psicóloga. Então, todas essas questões elas têm que ser vistas. Então, às vezes, é muito preocupante quando um psicólogo, uma psicóloga, começa a se relacionar de uma forma muito próxima e íntima com o paciente, porque isso quebra a necessidade deste afastamento. Então, eu já disse por quê, a importância, eu citei um item que exige, que demonstra a importância desse afastamento. Então, quando um psicólogo ou uma psicóloga se aproxima muito do paciente, ou permite que esse paciente se aproxime muito, isso é uma coisa que não deveria acontecer. Então está acontecendo um erro. E um erro que é basicamente do psicólogo, do profissional. Porque como o paciente ele chega ali repleto de questões emocionais, ele não consegue ter esse discernimento. Então cabe ao psicólogo ter essa capacidade e esse entendimento de manter a relação desta forma, com um afastamento que possa dar essa proteção ao desenvolvimento, né, ao trabalho que vai ser feito ali. Então é muito importante que essas noções sejam construídas na cabeça de quem faz terapia, de quem precisa fazer terapia. Então é vedada a amizade com o psicólogo, é vedada uma aproximação com o psicólogo, é vedada qualquer relação de aproximação com o psicólogo. Outra dúvida, eu posso confiar no psicólogo? Que às vezes a gente vê na internet alguns vídeos de comédia demonstrando um pouco o comportamento do psicólogo como se fosse um indivíduo ali mesmo com as suas emoções. É claro que o psicólogo é um ser humano, ele é um indivíduo, tem emoções, mas ali naquele espaço ele não é um indivíduo. Ele é a possibilidade, é o instrumento que o paciente utiliza para atingir o seu desenvolvimento emocional. Então, eu posso confiar? Você deve confiar no psicólogo, tá? Você deve contar tudo, você tem que falar a verdade, você tem que falar o que nunca foi dito para ninguém. Você tem que contar as suas questões íntimas para o psicólogo, porque só dessa maneira, né, com a verdade, com a intimidade nua e crua, é que as suas questões vão ser resolvidas. Então tem que confiar no psicólogo, sim. Agora, se ele apresenta uma proximidade, uma forma de se comportar, onde você identifica uma proximidade, uma tentativa de transformar aquela relação em outra coisa, eu acho que é bom você tomar cuidado, eu acho que procurar um outro psicólogo, outra psicóloga, e talvez se tornar amigo dessa pessoa, tá? Mas ter uma relação terapêutica não é possível isso. Então é importante ter essa noção e esses cuidados. O psicólogo, como eu falei, é um instrumento onde na terapia esse instrumento é utilizado para a busca do entendimento ou a construção de um novo indivíduo e onde as suas relações, as suas emoções vão ser colocadas ali e através desse instrumento haverá uma evolução. Então, o psicólogo, durante a terapia e na relação terapêutica, então naquele período onde você faz a terapia, ele não é uma pessoa, você não pode ver ele como uma pessoa. E o psicólogo não pode ver o indivíduo que ele trata, que
que ele acompanha como um indivíduo como qualquer outro. Ele tem que ter percepção que aquele indivíduo é um indivíduo que tem uma relação diferenciada com ele e é necessário que essa relação diferenciada ela continue. Então, essas dúvidas elas surgem porque geralmente, assim, a terapia, a psicologia, ela vem avançando, a necessidade e a percepção de que a saúde mental faz parte de uma saúde maior. Essa noção está amadurecendo, ela vem crescendo. Mas tem uma época da história do Brasil, muito atrás, a saúde mental não é levada em consideração, pelo menos não é levada a sério. Outro tipo de saúde, a saúde física, é muito mais valorizada do que a saúde mental. Hoje percebe-se pela enxurrada de síndromes e de distúrbios que aparecem que a saúde mental é fundamental para que o indivíduo consiga seguir, fazer as suas tarefas e seguir em frente na sua vida. Então, muitas pessoas estão tendo contato agora com a terapia. A terapia antes era muito cara, porque a terapia, o tratamento emocional e psicológico, ele era, pela essa falta de sensibilidade social, vamos dizer assim, de que a saúde mental era uma coisa importante, ela atendia só uma camada da sociedade, classe média para cima, que tinham uma linha, uma abordagem de terapia e escolhiam essa terapia, e aí por questões que a gente pode conversar isso mais à frente, a psicanálise foi escolhida pela classe média alta, e são essas pessoas que tinham acesso e elas que tinham normalizado a necessidade de você ter uma saúde mental de qualidade. As pessoas mais pobres, elas não tinham isso, elas sofriam por ansiedade, depressão, síndrome do pânico, e ninguém se interessava com isso. Elas tinham que dar o jeito delas e seguir em frente. E muitas cometiam suicídio, muitas pessoas não tinham condições de levar em frente as suas vidas. Hoje está mudando. A psicologia está se aproximando mais da população. A população está tendo mais acesso e podendo ter uma capacidade de pagar, o valor da sessão está sendo mais acessível. Então, essas pessoas que estão entrando agora nesse mundo do conhecimento pessoal e psicológico, elas têm essas dúvidas. Como é que eu me comporto? Como é que o psicólogo tem que se comportar comigo? Eu posso chorar? O psicólogo pode chorar? Se você pode chorar, se o paciente pode chorar, é claro, a emoção ela tem que ser, como eu falei, nua, crua, verdadeira. O psicólogo chorar é um problema, porque ele, como eu falei, não é uma pessoa, ele é um instrumento. Se o psicólogo está chorando na terapia, se ele está se emocionando, ele tem que fazer uma terapia, porque ele tem que entender por que aquele assunto é um assunto que toca ele tão profundamente que ele acaba chorando. Então, assim, é claro que ele é um indivíduo, é um ser humano, ele pode chorar, mas chorar durante a terapia é um problema. Então, se ele está chorando na terapia, o psicólogo tem que procurar um terapeuta para entender as razões daquela emoção, resolver isso e voltar a ser esse instrumento para o indivíduo ter a possibilidade da sua evolução. Então, o psicólogo não pode chorar. O indivíduo pode chorar? Pode. Eu tenho que deitar, eu fico sentado numa cadeira, eu fico de costas para o terapeuta, ele fica de costas para mim, como é que funciona? Aí tem uma variação, A psicanálise, como eu falei, ela tem um histórico no Brasil, Ela se tornou, não popular, mas se tornou notória por diversas questões. Então tem o clássico divã, mas não precisa de divã. A pessoa pode estar sentada numa poltrona comum, ela pode deitar se ela quiser, ela pode estar numa cadeira. O importante é que aquele lugar e onde ela estará seja um lugar onde ela se sinta confortável para poder expor todas as suas questões emocionais e psicológicas. Então,
como é o lugar e como se caracteriza esse lugar, isso não importa. O que importa é que esse lugar tem que ser um lugar onde a pessoa se sinta confortável para deixar fluir as suas emoções. Então, essas são algumas dúvidas que surgem e é importante a gente esclarecer para que as pessoas entendam como é que tem que ser a relação entre o psicólogo e o paciente, e entre o paciente e o psicólogo. Então, essa relação é uma relação que não é comum, é uma relação que se estabelece, é uma relação que tem que ter suas características para que ela funcione. Se ela deixa de ter essas características, ela não funciona. Outra coisa que me perguntam, o psicólogo ele pode dar conselho? O psicólogo ele pode sugerir coisas, mas sugerir coisas dentro da reflexão. Ele não pode falar diretamente o que você tem que fazer, como se tomasse a decisão por você. Se ele faz isso, ele está ocupando o espaço e está te enfraquecendo. Agora, ele pode sugerir exercícios e na volta, né, ele sugere um exercício, uma coisa que se pode fazer, que se deveria fazer, e a pessoa na volta do exercício, ela conversa novamente com o psicólogo para saber se aquilo teve resultado ou não, o que aconteceu, quais foram as dificuldades. Então, a sugestão de exercícios, de práticas, para que ela sirva na reflexão posterior, ok. Agora, o psicólogo não pode ser um conselheiro. Ele não pode ficar dando conselhos para o paciente e ele ser dependente do psicólogo. Isso acontece muito com os coaches. O coach, ele, por característica, e essa é a crítica, né, que o psicólogo faz ao coach, ele se coloca como o seu conselheiro, o seu treinador, a figura mais importante do que você, porque ela sabe o certo e o errado e você tem que segui-lo cegamente. O psicólogo não é isso, o psicólogo na verdade é contra isso. Ele não gosta de que a pessoa o veja como algum tipo de conselheiro. O psicólogo quer que a pessoa construa a sua própria forma de pensar e tome as suas próprias decisões. Então, o psicólogo não pode aconselhar, ele pode sugerir exercícios, práticas, para que elas possam ser refletidas depois do retorno. Ok? Então essas são algumas coisas que surgem durante as sessões como dúvida, o que fazer, o que eu faço, o que o psicólogo pode fazer, aonde ele pode ir e tudo mais. Outra coisa para fechar. No Brasil, né, em outros países isso é diferente, mas no Brasil o psicólogo não pode receitar, ele não pode receitar um remédio. E eu tenho restrições sobre isso. Eu acho que na faculdade de psicologia, se você estudar uma parte, né, da farmácia, dos farmacos e tudo mais, e ter a compreensão da ação dessas substâncias, e o psicólogo, mesmo sem fazer isso, ele tem que ter o conhecimento, né, porque as pessoas às vezes elas chegam com vindas de um psiquiatra, com um receituário na mão, com uma receita, com remédios, ele tem que saber o que os remédios eles fazem, qual é a ação deles, mas no Brasil o psicólogo não receita. Acho que nos Estados Unidos sim, tal, mas outros países o psicólogo pode receitar, aqui não. É uma coisa que tem que ser vista, e aí o Conselho Federal de Psicologia tem que lutar por isso. Eu sou a favor que o psicólogo possa receitar, mas é uma questão política e tudo mais. Mas tem psicólogos que receitam algumas coisas, florais e algumas substâncias teoricamente inofensivas ou naturais para acalmar ao paciente. Isso é uma coisa que eu sou contra, tá? Eu sou a favor do psicólogo ter um conhecimento de farmácia, de substâncias e poder receitar. Mas eu não sou a favor do psicólogo usar esses artifícios para teoricamente conter ou controlar algum tipo de comportamento. Então, mas essa é a minha opinião. Tem alguns que fazem isso. Eu acho que não está nada contra o código de ética, mas eu sou contra. Então, basicamente, essa conversa que eu tive com vocês,
é exatamente para esclarecer um pouco a relação entre o psicólogo e o paciente e o psicólogo, para que quando você for fazer um tratamento, você esteja informado como é que é essa relação, como é o comportamento do psicólogo, ou se você já faz terapia, analisar como é que a sua terapia está acontecendo, como é que são as sessões, e se ela tem um pouco dessa característica que é primordial, ou se está fugindo alguma coisa e é necessário que ou você retome aquilo, né? Tem essa capacidade de perceber que aquilo está fugindo, ou procure um outro profissional que vá te atender desta forma, que é uma forma segura, uma forma que vai proteger você, vai permitir que você avance na sua terapia e faz também que o psicólogo se coloque na função que ele tem que exercer, que é proporcionar a você, ser um instrumento para proporcionar a você o seu avanço mental, emocional e psicológico. Ok? Então esse foi o vídeo de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever, ativar as notificações. E é importante compartilhar para amigos de vocês, nos seus grupos, para eles possam vir aqui, se inscrever e fortalecer o canal. Ok? Um abraço e fiquem em paz.